Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. O meu papo de hoje é com um cara que, apesar de ser conhecido por treinar grandes nomes do trio nacional, ele nem sempre fala muito sobre a sua vida pessoal de corredor. O Alex Tomé é um excelente treinador que acompanha atletas da elite, como a Lica, a Maíra, o Arcanjo, a Ana Silveira, e ele está aqui para compartilhar um pouco mais da sua própria jornada. Falamos sobre a experiência dele mais recente na Maratona de Valência, na Espanha, no ano passado, que mudou sua visão como corredor. Além disso, falamos sobre os desafios e as alegrias de treinar alguns dos melhores corredores de montanha do Brasil e como ele equilibra esse trabalho com suas próprias ambições aí no esporte. Também entramos em temas como Força para Endurance, onde o Alex está desenvolvendo um trabalho com o grande Guilherme de Agostini, e falamos também sobre como ele mudou algumas crenças sobre corrida e treinamento nos últimos anos. Nesse episódio, o Alex compartilhou muito sobre a abordagem de treinamento que ele utiliza, sobre como ele equilibra alta e baixa intensidade nos treinos e como ele toma decisões sobre aplicar ou não as novidades que surgem aí no mundo da corrida e do endurance. E claro, não faltaram aí as boas histórias das trilhas, os momentos de superação e o significado que a corrida tem para ele hoje. Tenho certeza que vocês vão curtir muito essa conversa com Alex Tomé. Alex Tomé, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Fala, Natan, boa noite. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Cara, no teu Instagram tu costuma falar bastante sobre os teus alunos, né? Faz bastante postagem falando sobre como que foi o treinamento deles e dando mais detalhes, né, das preparações, mas você não fala muito de você mesmo, né, como corredor. E é por isso que eu queria começar ouvindo de você como que foi mais especificamente a tua experiência na Maratona de Valência, na Espanha, que foi a última que você correu, né? Como que foi aí para você essa experiência lá? Legal. Essa prova especificamente, eu até fiz um post lá no meu Instagram. Para mim, ela foi o suprassumo do que a gente pode ter como experiência da corrida. E eu gosto muito de trazer sempre essa questão de a corrida como experiência, porque às vezes a gente olha e vê o resultado de uma prova e considera isso sucesso ou fracasso. Mas eu gosto de ver mais um contexto como um todo. E especificamente a preparação para a Valência, eu estava viajando, a gente fez uma viagem de longo prazo, deu uns 5 meses de viagem mais ou menos pela Europa, e durante essa viagem eu fui treinando para a prova, e até por isso que eu fiz a prova de asfalto, né? Porque pela facilidade de treinamento, como a gente estava em movimento, era difícil estar sempre nas trilhas. E todo o treinamento foi muito legal, foi muito encaixado, as coisas funcionaram muito bem, eu senti que eu estava pronto para receber aquela carga de treino, e eu senti que eu estava num movimento muito bom para conseguir um tempo, para conseguir um melhor tempo de maratona. Cara, a prova especificamente, a organização foi perfeita. Eu senti que, quando eu pisei na linha de largada, eu pensei, cara, hoje vai ser um dia muito especial, vai ser um dia diferente. E aí tem toda aquela questão de, na largada, tem um narrador, e o espanhol é esse povo mais passional, né? Então, tem uma questão ali de falando sobre sonhos, sobre o que as pessoas estavam ali fazendo, e aquilo me emocionou muito. Eu comecei a chorar antes mesmo de largar, foi uma coisa bem legal. E ali eu percebi assim, cara, hoje vai ser um dia muito especial na minha vida, eu quero aproveitar muito todos os pontos desse dia. E a gente sabe que uma maratona de asfalto nunca é só alegria, vai ter pontos de dor, vai ter pontos de sofrimento. Eu sabia que isso aconteceria, mas eu pensei assim, cara, vou tentar aproveitar o máximo possível até desses momentos de desconforto, assim. E foi muito legal porque é uma prova que, sei lá, de 42 quilômetros, eu diria que uns 30 quilômetros tinha pessoas dos dois lados, assim, torcendo, gritando, batendo palma. E teve uma coisa muito legal lá que você vai passando e as pessoas vão olhando o seu nome no número de peito e elas vão gritando o seu nome. Então, cara, eu vi meu nome muitas vezes, então eu ia cumprimentando as pessoas. Tinha muitas bandas também. A organização da prova é perfeita, assim, e tanto que consegui realmente o meu melhor tempo lá. E eu tenho para mim isso, que embora eu tenha conseguido o meu melhor tempo, isso não foi o melhor da prova. Foi todo o processo para chegar até lá e a experiência da prova em si que realmente para mim foi sensacional. E resume muito essa questão que eu vejo a corrida como um estilo de vida. E isso realmente, essa prova trouxe isso para mim muito forte.
E quando tu fala que tu sentiu que era o teu dia, ou que seria o teu dia ali na linha de largada, na prática isso se traduziu sendo uma corrida tranquila, onde tu conseguiu executar tudo que tu estava se planejando, ou teve aí percalços no caminho? Como é que foi essa parte prática aí? A questão estratégica foi muito próximo do que eu tinha planejado. Eu tinha planejado fazer uma prova entre 3h28 e 3h30, 3h30 horas, né? Não o ritmo, né? O tempo total. E foi muito próximo disso. Obviamente, numa maratona, você sempre vai sentir que os primeiros quilômetros estão fáceis, porque você está preparado para 42 quilômetros. Você está treinado, você está descansado, você está empolgado. É uma prova plana, bem organizada. A temperatura estava perfeita, estava 8 graus, sol, estava sensacional, assim. Então, eu senti que realmente seria um dia bom. Só que, estranhamente, quando chegou no quilômetro 23, mais ou menos por aí, eu comecei a sentir um desgaste muito grande para aquele momento. E aí eu olhei para o relógio, eu estava mantendo um ritmo de 4h50 mais ou menos de pace, que era um pouquinho mais rápido do que eu tinha planejado, mas, cara, estava dentro de uma margem, né? E ali eu comecei a conversar comigo mesmo naquele momento de que a prova fica difícil, que você começa a entender, cara, por que está difícil? Por que está isso? Por que está aquilo? Coloquei um gel, tomei uma água, respirei, continuei e acabou as coisas encaixando. Parece que foi uns 2 quilômetros no 22, 23 que me trouxe uma dificuldade maior, mas depois a prova voltou a encaixar, tanto que o meu melhor quilômetro da prova foi o 41 e depois o 42. Então as coisas encaixaram muito bem, sabe, depois disso. E como que foi o teu começo na corrida, assim? Você começou treinando para asfalto, você começou treinando para trilhas, começou já é, querendo, tendo essa competitividade, assim, de querer ser cada vez melhor, ou foi mais como algo para melhorar a saúde, um hobby? Como que foi esse teu início aí? Eu acho que a minha história na corrida ela é bem diferente da maioria dos treinadores, porque eu nunca gostei de corrida, eu não corri até os meus 24 anos, eu entrei na faculdade de educação física pensando em trabalhar com preparação física de futebol, não tinha nada a ver com corrida, e eu até lembro quando eu era criança que passava São Silvestre lá na TV, e eu adorava assistir o domingo de manhã, né, o programa de esportes, que eu nem lembro o nome, aquele da Globo bem famoso. E eu só lembrava assim, putz, hoje tem corrida, pô, tem essa corrida de São Silvestre, os caras vão ficar 1 hora e pouco correndo, não acontece nada, então eu ficava até triste quando eu tinha lá a, entre aspas, maratona de São Silvestre, né? Então eu realmente não gostava de corrida, mas aconteceu que durante a faculdade eu comecei a testar vários esportes como uma forma de me conhecer melhor. A faculdade que eu fiz, a UFSC, a Federal de Santa Catarina, ela é uma universidade, como todas as outras, são generalistas. Elas vão te mostrar um monte de coisa, mas elas não vão te aprofundar em nada. E ali eu comecei a trabalhar com vários esportes, mas nunca com corrida. E eu trabalhava numa academia como estagiário, e sempre tinha um amigo meu, o Phelps, a gente treinava sempre junto quando eu terminava o meu trabalho na academia, era perto das 10 da noite, assim. Então, 10 da noite eu terminava o meu trabalho, ele chegava e a gente ia treinar musculação. E chegou uma noite que eu falei assim, cara, eu não tô nem um pouco afim de fazer musculação hoje. E ele falou, cara, eu também não tô nem um pouco afim. Aí, só que era do ladinho da Beira-Mar, em Floripa. Eu falei, cara, vamos ali dar um trotezinho, correr na Beira-Mar? Então, a gente nunca tinha feito isso. E a gente foi, e foi muito legal. A gente fez 6 quilômetros, se não me engano, foi próximo de 42 minutos, uma coisa assim. E foi uma coisa muito legal, porque a gente não estava afim da musculação, a gente foi para a corrida meio que, pá, já que tem que fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz. E foi muito massa a gente ir trocando ideia, conversando. A gente curtiu tanto que a gente falou assim, cara, vamos começar a fazer corrida uma vez por semana? E a gente começou uma vez por semana, depois foi para duas, depois foi para três. Aí esteve na primeira prova de 5, de 10. E assim eu entrei na corrida. E aí eu comecei a passar pela Beira-Mar de Floripa e eu vi aquelas tendas de assessorias. Eu pensava assim, cara, deve ser muito legal trabalhar ali, né? Eu tava lá com 24, 25 anos e, cara, eu tava totalmente perdido. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida profissional. Porque eu já trabalhava na educação física com musculação, com treinamento funcional, só que eu não era feliz em nenhuma dessas áreas. E aí, quando eu vi essa questão da galera fazendo esses treinos na beira-mar, pô, era um ambiente bonito, era dia, era sábado de manhã, com sol, uma galera. Eu pensei, pô, deve ser legal, né? E aí comecei a mandar currículo para várias assessorias, mas com zero experiência. Até que uma assessoria falou assim, cara, vem aqui fazer um estágio, né? Eu comecei a trabalhar lá, era a Sprint, ela nem existe mais, essa assessoria, era lá em Jurerê, era uma assessoria de corrida e de triatlo,
E lá eu fiquei por 2 anos. Então ali eu aprendi muito e trabalhei com corrida e começou a acontecer uma coisa muito legal que é todo final de semana a gente ia para corrida, basicamente. Eu como treinador. E cara, era muito legal ver as pessoas realizando sonhos, fazendo a primeira corrida, fazendo coisas que nunca imaginou que seria capaz de fazer. E aquilo é um sentimento meio viciante, né? As pessoas chegam, te abraçam e falam, cara, obrigado, isso aqui mudou minha vida. E eu disse, cara, é isso aqui, é aqui que eu quero ficar e daqui eu não saio mais. E aí, depois desses 2 anos, eu fui morar na Austrália por 3 anos e meio, e aí tive que abandonar um pouquinho a corrida por hora, mas aí é outra história. E aí, como é que foi depois essa transição que tu fez para chegar no trail, para chegar onde a gente tá hoje em dia, assim? Que o foco do teu trabalho hoje em dia acaba sendo mais específico para o trail, né? Eu sei que tu trabalha também com asfalto aí, mas como que foi essa tua introdução aí para esse universo do trail? Então, nessa mesma assessoria que eu trabalhava, eu comecei a ter contato com algumas pessoas que iam para a trilha. Mas assim, eu não tinha nada de experiência. E até hoje, quando a gente conversou um pouquinho aqui sobre o que seria o podcast, eu fui conversar com o Vini, que é meu primo, um dos meus melhores amigos, e que desde o começo tá comigo na corrida, assim, desde quando, antes de eu ser treinador, quando eu comecei a correr, acho que foi até o Vini que trouxe essa questão de trilha. E a gente não consegue lembrar exatamente em que momento a gente foi para a trilha. Na minha memória existe um branco nesse ponto. Eu só lembro de 2016, onde a gente foi correr a Patagonia Run, que foi a minha primeira ultra. Então eu lembro a corrida de trilha a partir dessa preparação. Mas eu não lembro exatamente qual foi o ponto de partida, o porquê que eu fui para a trilha. Não é aquela coisa. Tanto que às vezes a gente ouve um podcast e o cara fala assim: nossa, eu pisei na trilha a primeira vez e me apaixonei. A partir dali eu sabia que seria a trilha. Cara, para mim não foi isso. Eu realmente não lembro da onde que surgiu isso. E aí, quando eu fui morar na Austrália, é um ponto bem diferente, porque eu cheguei lá, por mais que eu tivesse qualificação para trabalhar, cara, eu não falava inglês. Então, eu tive que começar a trabalhar com qualquer trabalho que eu não precisasse falar. E aí eu fui estudando inglês e depois de estudar inglês eu comecei a fazer um curso que é como se fosse uma espécie de uma pós-graduação de lá, mas é um curso que me permitia trabalhar como treinador. E aí eu comecei a distribuir também currículos nas assessorias. Até que um cara me chamou para tomar um café. A gente foi tomar um café e o Joe, um britânico, e ele era um cara da trilha. Então, com ele lá, eu entrei muito na trilha. Óbvio, eu tinha feito ultra aqui, mas era uma coisa meio. Não é que eu era um treinador de trilha a partir daquele momento. Mas lá eu aprendi muito com ele. A gente treinava muito por lá nas Blue Mountains. Então, foi um processo bem interessante para mim. E quando eu voltei para o Brasil, eu já sabia qual era o caminho. Ali eu sabia que eu gosto do asfalto, tanto que eu acabei de fazer uma maratona de asfalto, mas eu sabia que a trilha realmente é onde me chama um pouquinho mais, principalmente como atleta também, mas como treinador, eu acho que é um trabalho muito diferente, porque o asfalto, cara, você vai treinar uma maratona de asfalto em Floripa, em Valência, em Tóquio, cara, é 42 de asfalto. É um processo muito parecido. E a trilha me traz essa coisa de, cara, olha, essa prova aqui de 50 é uma prova totalmente diferente dessa outra prova de 50. Então isso me atrai muito de entender a prova, de treinar coisas diferentes, trazer desafios novos. Então é isso, eu gosto muito do asfalto, tá? Não me entendam mal, eu adoro realmente, tanto que eu faço, estou treinando por meia maratona de asfalto agora, mas a trilha ela tem um chamado especial aí para mim também. E quem te acompanha no teu Instagram certamente já viu algumas das suas lives, junto inclusive com o Guilherme de Agostini, né? E faz um tempo já que vocês têm esse trabalho assim do Força para Endurance, mas recentemente, né, esse ano aí que tu começou de fato a treinar os atletas de elite, né? E os atletas do trail também, como a Lica, a Maíra, a Ana Silveira, o Arcanjo, que são aí nomes que são gigantes aí do nosso trail nacional, né? Eu queria ouvir de ti quais têm sido os maiores desafios que tu tá enfrentando, treinando essa galera aí mais da pesada, e o que tu tem mais curtido aí de poder trabalhar com eles. Legal. Primeiro, falando sobre essa questão do Guilherme, quando eu voltei para o Brasil em 2020, eu voltei para o Brasil assim, por coincidência, eu cheguei no Brasil, da Austrália, era para voltar para morar no Brasil, foi janeiro de 2020. E aí deu, cara, 3 semanas, estourou a pandemia e a gente não podia mais sair de casa. Foi uma questão assim de sorte muito
muito específica. E aí, em 2020 mesmo, ou foi 21, não lembro. Mais ou menos nessa época, o Guilherme fez um training camp lá em Uberlândia. Eu não conhecia o Guilherme nessa época e me convidaram. Um amigo meu me convidou para ir, eu fui. E, cara, lá quando eu comecei a ouvir o Guilherme falar, eu falei, cara, eu preciso estar perto desse cara, velho. O cara realmente sabe o que ele está falando e ele fala de uma maneira que eu nunca vi ninguém falar, porque o Guilherme tem muito essa questão teórica, ele tem muito conhecimento teórico, mas ele pega esse conhecimento e vê o que é aplicável na prática, ele traz para a nossa realidade. Diferente de muitos acadêmicos que estão na universidade e não conseguem fazer essa diferenciação porque só estão na universidade. E eu posso falar isso porque eu acabei de concluir meu mestrado. Eu estive na universidade por muito tempo e eu sei que isso acontece bastante. E a partir desse momento eu colei no Guilherme, cara, ele nem sabia quem eu era, colei nele e comecei a fazer pós-graduação, cursos, mentorias, cara, comecei a fazer tudo que ele oferecia. E até que teve uma dessas mentorias que a gente estava fazendo e eu falei para ele, olha, eu tenho um projeto aqui que é de treinamento de força para corredores, porque eu vejo que os meus atletas vão para as academias e chega lá os instrutores não sabem exatamente como lidar com um corredor. Eles vão tratar esse corredor como se ele quisesse hipertrofia ou emagrecimento, da mesma maneira. E isso acaba atrapalhando o treinamento dos corredores. Então, tenho esse projeto. Aí ele, beleza, acabou a mentoria ali e tal, com outras 10, 12 pessoas. Aí terminou, ele mandou uma mensagem, falou assim, cara, eu queria ser sócio nesse negócio, porque eu sinto exatamente a mesma coisa. E aí, cara, eu fiquei 3 anos perseguindo o cara, e ele me chama para ser sócio. Aí, aí, óbvio que a gente aceitei, a gente começou o projeto, foi 2021, mais ou menos. E inicialmente a nossa ideia era realmente trabalhar só com treinamento de força para corredores. E a gente veio dessa maneira há muito tempo. Hoje nós somos em 4 sócios, eu, o Guilherme, a esposa dele, a minha esposa, e eu e o Guilherme especificamente a gente fica mais na parte de metodologia, redes sociais ali, e a gente tem um treinador que é o Diego Tales, foi inclusive o melhor brasileiro lá na UTMB. Então ele é treinador ali do Força para Endurance. E o Força para Endurance acabou me expondo para alguns atletas. Por exemplo, a Alika foi uma atleta que ela treinava com Força para Endurance e eu falei, cara, eu gostaria de treinar a Alika porque eu quero começar a entender como é o treinamento do alto rendimento. E aí eu treinei a Alika um tempo na musculação, uns 6 meses mais ou menos, até que ela decidiu trocar de treinador e ela veio conversar comigo. Foi em dezembro passado. Tomei um susto, né? Porque, cara, eu não sabia se eu estava preparado para treinar um atleta de alto rendimento na parte de corrida especificamente, porque e aí já entro na sua pergunta, qual que é o maior desafio? São atletas, os 4 que você citou, são atletas muito bons. Eles já chegaram para mim muito bons, já chegaram para mim com excelentes resultados. Então eu só pensava naquele momento seguinte, eu só não posso destreinar essa menina, porque se eu só manter, ela já é muito boa, ela já ganha muitas provas. Então eu preciso não destreinar essa menina, tomei um susto. E até eu estava ouvindo o podcast que você fez com os Celários, né? E ele falou, e quando ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou, cara, eu tomei um susto, fiquei com medo, não sabia se eu ia dar conta. E aqui aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas felizmente a gente teve excelentes resultados. O primeiro semestre dela foi muito forte. Ela ganhou praticamente todas as provas, teve 2 que ela ficou em terceira e as outras ela ganhou todas. E eu devo muito para a Lika. A Lika realmente foi quem me trouxe para esse mundo de alto rendimento. E aí a Maíra foi conversar com ela, falou, olha, estou vendo seus resultados, queria entender. E aí a Lika me indicou, comecei a treinar a Maíra também. Depois veio a Ana, o Arcanjo, cara, e cada um desses que me procurava era um susto, né? Tipo, cara, que loucura é essa? Eu comecei agora e já tem esses caras de peso gigantesco me procurando assim. E foi realmente muito legal. E eu estou aprendendo muito com esses caras. Eu não sei dizer exatamente qual é o maior desafio. Para mim, o maior desafio ainda é essa questão de conseguir manter o nível que eles têm. Só que o aprendizado com esse nível de atleta é muito legal, porque ele te leva a outro patamar, a outro olhar, de dizer, às vezes eu faço uma planilha, assim, um planejamento e olho assim, meu Deus, cara, coitado desse cara, será que realmente vai dar conta de fazer isso? Porque eu como treinador, eu tenho que ser atleta também, porque quando eu prescrevo um treino, eu fico pensando, cara, isso aqui, o cara vai estar cansado, o cara vai estar voltando numa rotina, então eu consigo me colocar nos pés de um atleta recreacional. Agora, quando é de um atleta de alto rendimento, eu não consigo me colocar nos pés dele, porque eu não estou nem perto de um atleta de alto rendimento.
Então, esse aprendizado para mim está sendo muito interessante, está sendo muito importante porque eles me trazem muito. Se você for pensar, desses quatro que você citou, Arcanjo é treinador, a Maíra é treinadora e a Lica é treinadora. Então, é muito legal porque eles são atletas, mas também são treinadores. Então, a gente tem uma conversa diferente. E eu treino muito treinadores também recreacionais, porque é uma conversa muito de, olha só, eu acho que a gente devia ir para esse caminho. O que que você acha? Ah, tá, isso aqui eu já testei, isso aqui já fiz, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Vamos fazer isso. Então tem essa troca, essa interação que ela acaba agregando muito para mim como treinador também. Não só a parte de ver os resultados deles, mas ouvir as opiniões deles, o que já funcionou para eles. Mas cara, é um desafio realmente muito grande de conseguir fazer esses caras continuar rendendo e melhorar o rendimento principalmente, né? Mas é isso. Imagino, e deve ser muito legal essa troca, principalmente com, né, que nem tu comentou, essa galera que é treinador também, né? Porque deve ter muito aprendizado mútuo envolvido, assim, né? Com certeza. Por exemplo, o Arcanjo chegou para mim, ele falou, a primeira frase do Arcanjo foi: estou classificado para o Mundial, queria que você fizesse parte desse projeto. Cara, como é que você vai falar, não, putz, não quero, não quero. É um negócio meio bizarro, assim, cara, mas e aí é muito legal, porque vem com uma experiência, uma bagagem que é muito agregadora mesmo. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria. Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro FeedZone. A FeedZone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas inclusive que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na FeedZone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TrailTropical10. O código é TrailTropical10 para 10% de desconto em todo o site. E me dá mais detalhes pra gente sobre o Força para Endurance, como que é esse projeto que tu tem com o Di Agostini hoje em dia, para quem que serve. Às vezes as pessoas conhecem o podcast, mas não sabem talvez os serviços que vocês têm ou qual que é o propósito de vocês com esse projeto e com as outras ferramentas que vocês têm dentro disso também. Boa. O Força para Endurance, então, como eu falei antes, ele surgiu para ajudar atletas de corrida que já têm uma assessoria, mas que querem um treino de força porque a sua assessoria não oferece isso. Então, para aquele atleta que falou assim, cara, eu quero fortalecer, mas eu fui na academia aqui e o cara me passou um treino de emagrecimento ou de hipertrofia. Se a gente for pensar isso, um treino de hipertrofia é um treino que a gente chama ali de resistência de força. É um treino que expõe o músculo há muito tempo fazendo aquele tipo de estímulo. Isso causa microlesão e a microlesão ela tem uma consequência que é a hipertrofia. Só que essa microlesão ela acaba tirando força e potência do atleta na hora. Então, se você faz um treino de hipertrofia hoje, amanhã você vai estar com a perna dolorida, porque você teve muita microlesão. E se amanhã você tiver um treino intervalado, por exemplo, aquele treino de musculação do dia anterior, além de ele não te ajudar, ele te atrapalhou, porque ele fez o seu treino de intervalado perder eficiência e você ainda vai ganhar peso em função da hipertrofia, o que para corredor a gente acaba perdendo a economia de corrida, não é uma coisa muito boa. Então, a gente identificava isso, cara, os caras estão indo para a academia para melhorar e acaba que os treinos estão atrapalhando eles. Então, começamos a conversar com vários treinadores e, cara, a maioria falava a mesma coisa. É exatamente isso. Meus atletas estão indo para a academia e, além de não ajudar, está atrapalhando. Então, a gente veio com esse projeto pensando em trabalhar treino de força, musculação específico para corredores. Então, a gente trabalha com muito treino de força, de potência, mas a gente sabe que esses treinos de força e potência, apesar de serem os mais eficientes para corredores,
não é qualquer pessoa que pode estar preparada para receber esse tipo de treino. Então, a gente faz uma preparação, a gente tem uma metodologia, a gente pega a pessoa do zero, porque a gente treina ali muitos atletas de alto rendimento. Por exemplo, eu sou treinador de força do Zé Virgínio, já faz, cara, quase 2 anos também. Então, pô, o pessoal olha, pô, Zé Virgínio, né, o rei da montanha, esse cara tá ali fazendo treino de força, então deve ser só para eles. E na verdade não, a gente pega pessoas desde o do zero, nunca fez academia, a gente tem lá o programa que ele começa lá no passo um, que é você seguir evoluindo, se preparar para conseguir chegar lá e fazer o trabalho de força e potência, que novamente é muito eficiente, mas você precisa estar preparado para receber isso. Se você não estiver preparado, é um treinamento que é altamente lesivo, ele pode trazer algum tipo de problema. Então a gente precisa preparar esse atleta. E aí, no meio do caminho, o Guilherme tinha uma metodologia de testes, de predição, e eu comecei a ver aquilo em algumas pós-graduações e cursos que ele estava dando. E eu chamei ele e falei, cara, a gente precisa fazer disso aqui um produto, porque você está fazendo isso no Excel, manualmente, para fazer um teste, ele demorava 10 minutos para pega essa fórmula, coloca esse número, troca isso aqui. E aí era um trabalho gigantesco para ele e só ele podia usar. Então chamei um amigo meu que é desenvolvedor de TI e a partir daí a gente começou a desenvolver um aplicativo que pegava isso e transformava numa ferramenta muito útil para treinadores. Então hoje essa ferramenta a gente até migrou, saiu de força para endurance, agora é long run, é um pouquinho diferente, até para separar, para acabar um pouco de confusão que estava tendo. Mas hoje é uma ferramenta para treinadores, que você coloca lá os tempos de 1 e de 5 quilômetros dos seus atletas, e essa ferramenta vai te dar qual é a perda de velocidade do 1 para os 5 quilômetros. Você vai comparar esse valor com valores de referência de atletas que são muito bons, dos melhores do Brasil. Você vai entender qual que é a principal necessidade de treinamento desse atleta. Vai te falar quais são os ritmos para treinar aquilo que precisa ser treinado e ainda vai te dar uma projeção de distâncias maiores. Por exemplo, vai te projetar o tempo de meia maratona, de maratona, tudo isso baseado numa curva de tendência, né? A gente perde velocidade no formato de potência. Então, 1 para os 5 quilômetros a gente perde muita velocidade, depois vai perdendo menos, 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 vai estabilizando. E se você seguir essa curva de tendência, você consegue entender qual é o tempo do 10, do 15, do 21, do 42, e isso pode te ajudar numa estratégia de prova, por exemplo. Então, tanto que isso mas tão eficiente que eu trabalhava com o número X de atleta e eu aumentei em 60% o número de atletas que eu trabalho pela eficiência que isso me dá e pela precisão que isso me dá também. Então, é uma ferramenta muito legal e ela, cara, mudou completamente assim a forma com que eu trabalho e eu aplico para todos os meus atletas, desde iniciantes. Quando é bem iniciante, até eu não faço o teste, porque o cara precisa pelo menos conseguir correr 8, 10 quilômetros confortavelmente. Mas, cara, a partir desse momento até o pessoal da Elite, todos eles eu uso esse aplicativo e realmente é muito eficiente. Cara, isso é muito legal, porque tu facilita, ah, tu torna mais público, assim, mais abrangente o que tem de mais recente na academia, né, e nos estudos, Uhum. assim, né, o que eles trazem pra gente, e é como se tu tivesse, através desse aplicativo, conseguindo traduzir isso para os treinadores que vão daí estar aplicando isso com os atletas, né, e aí acaba que no final disso a gente tem mais pessoas treinando de maneira, tanto de maneira correta como de maneira eficiente, assim, também, né? Então, esse produto que vocês trazem aí, eu acho que acaba afetando o mundo de uma maneira que talvez vocês nem imaginem o quanto isso afeta, assim, né? Então, é muito legal, já vi vários posts aí que tu faz, né, dando os exemplos, assim, né, dos valores ali, e realmente parece ser uma ferramenta muito intuitiva, né, de tu coloca ali esses valores, ele já te dá várias informações Sim. em cima disso, assim, sem precisar, às vezes, ter um relógio, né, que os relógios da Garmin, da Coros, né, fazem essas projeções, mas às vezes, Uhum. tipo, pá, tu tem essa informação ali de maneira muito mais detalhada com as zonas, né, de treinamento, e em cima disso tu consegue montar um planejamento de treinamento de maneira muito mais efetiva, né, e que vai ser muito mais eficiente também para os alunos, né? Então, pô, muito legal isso aí. Para quem treina, com certeza é prato cheio. Não, com certeza, cara. E é muito legal isso porque depois que eu comecei a trabalhar com essa parte, com esse aplicativo especificamente, eu comecei a explicar mais para os atletas o que a gente estava fazendo. Por exemplo, olha, a gente fez esse teste de 1 em 5 quilômetros, os números são esses, isso aqui significa isso, é por isso que a gente vai fazer esse treinamento, o seu planejamento está baseado assim em função disso.
Cara, e eu comecei a mandar isso de maneira mais esporádica e eu vi que a galera curtia, a galera queria ver. Eu pensei, pô, olha que legal, o pessoal tá querendo mais informações. E aí o pessoal começou a achar muito bom isso e engajar mais o treinamento também. Então, as pessoas perdiam menos treinos porque elas sabiam, cara, eu tô fazendo isso em função daquilo. Então, na semana seguinte eu vou até aquele, então eu tenho que fazer esse. Então, começou a trazer um negócio que até agora, se você ver no meu Instagram, eu geralmente posto, eu faço esses testes, eu mando para os atletas, eu mando um áudio de 6, 7, 8, 10 minutos explicando exatamente o que aconteceu nos testes, interpretando aqueles números, falando exatamente o que a gente vai fazer a partir de agora. E eu vejo que isso agrega um valor muito grande à profissão, que é uma profissão que não é acostumada a fazer isso. A educação física é uma profissão que as pessoas trabalham muito. E eu sei porque eu sou formado em educação física, eu treino muitos treinadores. Às vezes os caras estão chegando em casa 10h30 da noite, tá dando personal, e de manhã, 4h30 da manhã, estão saindo de casa para dar personal das 5 da manhã. Cara, é uma galera que trabalha muito. E a gente trazer ferramentas como essas e até falar mais sobre empreendedorismo na educação física é um negócio extremamente importante, cara, porque isso não é ensinado em faculdade. E a gente deveria trabalhar mais nisso. E quando a gente viu que desenvolveu um negócio que traz essa probabilidade ou essa possibilidade de liberdade para essa galera de parar de dar personal. Se o cara gosta de personal, beleza, mas tem atletas que têm o mesmo, ou treinadores que têm o mesmo número de atletas que eu tenho e ainda trabalham mais 6, 7 horas de personal por dia. Cara, é muito trabalho. Se a gente puder usar dessa tecnologia para trazer isso, e todo mundo ganha, porque o atleta vai ter um treinamento mais eficiente, o treinador vai pagar super barato para ter uma ferramenta que é sensacional, vai poder ter mais tempo disponível para ele, para pegar outros atletas, para não precisar mais dormir 4, 5 horas por noite. Então, cara, eu vejo que é exatamente isso que você falou, traz um bem geral para a sociedade, para a comunidade da corrida como um todo. Eu acho que é muito importante que a gente pense bastante sobre isso, essa questão de, principalmente de empreendedorismo na educação física e na corrida especificamente também. E, cara, nos dá um panorama, talvez, de como que funciona a tua abordagem de treinamento. Eu imagino que deve ter várias facetas, né, diferentes, e com certeza é algo muito complexo, assim, mas tu conseguiria resumir, talvez, em alguns pilares de como que funciona a tua metodologia de treinamento? Se a gente pegasse um drone aí, subisse e olhasse para baixo, a tua metodologia de treinamento, quais são alguns desses pilares que tu vê como sendo fundamental, assim, talvez questão de proporção de alta intensidade, de baixa intensidade, o que tu vê como sendo algumas coisas importantes, né, que tu tem aí como cruciais dentro da tua abordagem? Legal. Eu penso muito, e tem um estudo que foi lançado ano passado, acho que foi ano passado, e é um estudo um pouco diferente, porque os caras entrevistaram, se não me engano, foram 20 treinadores, entre os treinadores e cientistas mais renomados da área, e eles foram perguntando para esses caras por que nos últimos 15 anos a gente teve tanta evolução de recordes sendo quebrados? O que aconteceu nesse período para que a gente tivesse tantos excelentes resultados? E os caras vão citando algumas coisas, tecnologia, pô, a gente sabe que os tênis hoje eles têm uma questão tecnológica muito interessante, tecnologia de relógios que nos ajuda, enfim, tem muitas coisas importantes. Mas uma coisa me chamou ali muita atenção e é o que eu considero extremamente importante no meu trabalho, que é a questão de ver a pessoa antes de ver o atleta, de entender qual é o contexto daquela pessoa e conseguir trazer o treinamento para que seja alguma coisa que ajude, que esteja auxiliando o dia a dia dela e não atrapalhando em si. Então, se eu pegar uma pessoa, um treinamento de uma maratona para uma pessoa, vou dar um exemplo, uma mãe que tem 3 filhos, ela tem que levar o filho de manhã no colégio, de noite ela tem medo de treinar porque mora numa cidade violenta, cara, eu tenho que entender esse contexto e aí pensar o treinamento dela baseado nisso. E aí, pensando que ela tem pouco tempo disponível, eu preciso fazer algo que para mim é o ponto-chave, é o crucial, que é treinar o que precisa ser treinado. Eu não posso simplesmente pegar e pedir para ela fazer treinos intervalados de 400 metros sem saber se aquilo realmente é o que ela precisa treinar. Então, para mim, o ponto ideal, o ponto-chave é essa de entender o contexto de quem é a pessoa e o quanto ela pode treinar. É óbvio que se a gente for pensar numa maratona, eu tenho números na minha cabeça, mas eu vou pensar assim, cara, o ideal para o Natan seria isso aqui, mas só que isso aqui não vai rolar.
o Natan não vai conseguir entregar isso porque ele está com um filho doente e ele não vai conseguir treinar essa semana. Ou eu trabalho muito com a questão de ciclo menstrual das mulheres. Eu sempre tento colocar uma semana de transição em semana de ciclo menstrual. Por quê? Simplesmente porque é uma semana que ela tem menor disponibilidade de hormônios, é uma semana que ela vai render menos porque é mais desconfortável. Então, se eu já vou fazer uma semana de transição a cada 2, 3, 4 semanas, por que não colocar essa semana de transição onde ela treina menos, onde ela tem treinos menos intensos, especificamente nessa semana? Cara, é uma coisa extremamente simples. Lá no aplicativo que usa o Sysrun, a mulher pode deixar lá quando é o ciclo menstrual dela e eu vou lá e uso essas informações para ajustar. É um ajuste extremamente simples para mim que deixa muito mais confortável para ela. Então, eu tento entender qual é esse contexto e ser o mais eficiente possível no uso do tempo dessa pessoa. E aí, obviamente, né, a questão de proporção, de intensidade, isso é uma coisa que eu trabalho de maneira muito individual. Até por isso que eu treino poucos atletas, eu opto por treinar poucos atletas para conseguir ter essa visão um pouco mais profunda e individualizada. E, obviamente, treino de força. Para mim, é uma coisa indispensável para qualquer corredor de qualquer nível. É algo que vai agregar demais, não só por uma questão de desempenho, mas por prevenção de lesão e principalmente longevidade no esporte. Fazer com que a pessoa fique no esporte por muitos e muitos anos é também dependente de um bom trabalho de musculação. E tem alguma crença tua relacionada aí à corrida, ao treinamento que tu mudou nos últimos tempos, assim? Alguma coisa que tu pensava ser de um jeito, mas recentemente tem entendido de outra forma? Pode ser de questão de treinamento, de preparação ou de execução na hora da prova, dieta, enfim. Cara, eu vou te dizer que tem muitas. Eu sou um cara que sou muito adepto a mudanças e entender. Eu tenho, claro que eu tenho os meus conceitos, mas eles são muito mutáveis. Eu tenho isso muito claro para mim. A tecnologia avança, os estudos avançam e eu preciso estar, obviamente, de olho nisso, sempre lendo, mas às vezes o atleta vai trazer algumas coisas. Por exemplo, a gente está numa preparação agora para a Lica, inclusive, que ela vai fazer um 100K lá na África do Sul. Cara, ela chegou para mim e disse assim: Olha, eu tô num momento que eu não tô mais conseguindo entregar 2, 3 semanas de pancadaria porque eu não tô tendo tempo disponível para isso. Então a gente foi lá e ela achou um treinamento de uma atleta específica que ela admira e tal, tal, tal. E a gente viu que a menina faz uma semana com muito volume e pouca intensidade, a outra semana com pouco volume e alta intensidade. Eu nunca tinha feito isso e a gente pensou: Cara, vamos testar? Vamos testar. Então, esses conceitos, para mim, eles vão mudando de maneira muito rápida. E aí a pessoa pode olhar e dizer assim, pô, Alex, mas isso não é falta de convicção? Cara, eu não vejo assim. Eu vejo como eu me adaptando ao que está, às novidades, ao que está funcionando para outras pessoas também. E aí eu vou colocando coisas na minha caixa de ferramenta. Quando eu abro essa caixa de ferramenta, eu tenho várias opções para poder adaptar para aquele caso especificamente. Mas se eu fosse pensar uma coisa que eu mudei bastante, o meu conceito é a questão dos educativos. Eu trabalhei muito tempo com isso, eu comecei a minha carreira de treinador dando aula de educativos, basicamente. Na Austrália eu trabalhei 1 ano e meio só dando aula de educativos, eu não fazia prescrição de treino para ninguém, porque era uma assessoria pequena. E, cara, hoje eu já não vejo uma importância tão grande nisso. Por ver o resultado desses educativos, por ver o que os estudos indicam, a gente sabe ali que tem uma questão de cadência que é importante, um ou outro ponto, mas, cara, isso é uma coisa que eu tinha como muito importante e hoje eu já vejo com uma importância um pouco menor. Então, acho que essas são as mudanças mais claras assim, que aconteceram para mim. E, cara, é interessante isso, porque quando tu estava falando, né, dessas adaptações que tu fez aí pra Lica, né? Foi pra Lica? Isso, aham. Foi, né? Eu fiquei pensando que esse ano especificamente, né, a gente recentemente aí viu um azarão ganhando a UTMB, né, lá em Chamonix, cara que ninguém Uhum. esperava assim, e não sei se tu chegou a ver isso, mas essa semana, acho que foi semana passada, a Chorus liberou como que foi o treinamento dele, né, os dados de treinamento do Vincent, né, o cara que venceu. E ele não era atleta de elite, assim, Uhum. e o treinamento dele foi um treinamento muito diferente do que o pessoal da elite que estava treinando para ganhar, né, especificamente ali, ou Uhum. pelo menos que essas pessoas esperavam, né, que eles fossem ganhar.
do que eles fizeram, assim, né? Então foi um treinamento com muito menos volume de corrida, assim. Ele fazia muito mais cross-training, assim, na bicicleta, fazia bastante, Uhum. usava, né, muitas horas na bicicleta e fazia treino de força também, mas enfim, isso é só para deixar, né, mais evidente, assim, que não necessariamente só porque a gente tem feito algo de um jeito nos últimos anos e quem está ganhando, né, seguir às vezes aquela cartilha ali, que aquilo ali é verdade absoluta, assim, né? Então eu acho que dá para a gente olhar para as coisas, né, que estão sendo feitas, mas sempre tentar, sempre ter essa flexibilidade e estar atento, né, ao que pode estar trazendo mudanças, assim, né? E se a gente for, né, talvez mais seguindo essa mesma linha aí do baixo volume de corrida, né? Porque a galera que estava ganhando, né, as provas maiores de 100 milhas, hoje em Uhum. dia, pô, chega a fazer 200 quilômetros na semana Sim. só de corrida, assim, né? E o Vincent, eu acho que o máximo que ele chegou a fazer foi 100, cento e pouquinho, se eu não me engano. Mas o Uhum. outro exemplo foi o cara que venceu o Leadville, né, a Leadville 100 lá, bateu o recorde da prova depois de 19 anos que o recorde estava em pé. E ele também, Uhum. ele falou que pouquíssimas semanas ele fez mais de 100 quilômetros de corrida e fazia bastante cross-training e, enfim, treino de força também. Então, Sim. só, né, para exemplificar, né, ainda mais que se a gente não está atento, né, às mudanças que estão acontecendo, não está aberto, né, a isso, não que a gente vai ficar entrando, né, em qualquer, seguindo qualquer linha, assim, que vai surgir, mas a gente precisa ter essa abertura, assim, para estar conseguindo dar espaço para o novo também, né, então acho que essa tua Sim. atitude aí faz bastante sentido. E como é que você vai questionar o cara que ganhou a UTMB, né? Você vai dizer, pô, isso aí não tá certo? Não, não tem como questionar, o cara teve um excelente resultado. Mas eu acho importante também a gente ver que a gente tem sempre um viés de olhar a quilometragem e a gente olha pouco para a altimetria. Porque às vezes o cara pode falar assim, pô, eu fiz 100 quilômetros, mas fiz 1.000 de altimetria. E o outro fez 100 quilômetros, mas fez 7.000. É um 100 quilômetros totalmente diferente, né? E tem um conceito que eu acho muito interessante, que a corrida ela é um esporte de adaptação contínua. Então, a gente está vendo o que ele fez para essa preparação. Mas talvez no ano passado ele passou o ano inteiro fazendo 300 quilômetros por semana. Não sei, não conheço o cara, tô só chutando, tá? Mas acho que é interessante isso, porque às vezes a gente vê um ponto específico do tipo, cara, olha só, essa pessoa foi muito bem por esse motivo, mas existe uma construção, né? E entender também qual é o momento de fazer cada coisa é muito interessante. Mas olha só que legal o que você falou. O cara fez um volume que não foi tão alto, mas usou de muita intensidade. E às vezes um cross-training, ou às vezes um treino de força. Então é entender o contexto daquele cara também para trazer o melhor treinamento, mas é muito legal. E hoje em dia a gente tem muito acesso, né, a essas informações, assim, seja, né, os atletas de elite revelando, ou enfim, ouvindo podcasts, né, ouvindo outras pessoas falando sobre isso. E às vezes a gente pode ficar tentado a, né, entrar em todas essas ondas que vão aparecendo na nossa frente, assim, né? E eu queria saber de ti, como treinador e como entusiasta, né, do esporte, quais parâmetros tu leva em conta, assim, para decidir aplicar na prática alguma novidade que tu viu surgindo por aí no nosso universo ou deixar essa onda passar? É muito interessante, cara. Embora eu gosto muito de estudar, eu penso que treinador de corrida também tem que estar com o pé lá no asfalto ou na trilha. A gente precisa correr porque tem coisas que o livro não vai ensinar. O livro não vai me falar que no quilômetro 36 da maratona eu não vou mais conseguir tomar gel. O livro não vai me falar que do quilômetro 80 da outra maratona eu vou ter diarreia, vou vomitar e não vou mais conseguir correr. Então, isso são coisas que a gente só vai saber estando lá. Uma prática que eu acho que é da maioria dos treinadores, não é minha apenas, primeiro testar em mim. Vai lá, tá, entender o que que pô, esse conceito novo aqui, cara, vou testar, vou fazer uma preparação aqui para mim, vou fazer esse treino, vou ver o que a literatura está falando sobre isso. Em alguns casos, vai ter alguns atletas que eu gosto muito de discutir o treinamento com os atletas. Nunca ó, o treino está liberado, faz aí. Não, eu sempre tenho uma construção com o atleta de, olha só, a gente está indo por esse caminho aqui, em função disso, 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 e tem alguns momentos que eu vou chegar para o atleta e falar assim, olha, a gente tem a possibilidade de A e tem a possibilidade de B. O que que você acha? O que que você acha que encaixa melhor para você? Aí a gente vai, pô, vamos decidir juntos isso. Em alguns casos, como foi esse da dica que eu comentei anteriormente,
é um caminho que eu nunca fiz. Aí eu vou falar para ela, olha, a gente pode ir por esse caminho, mas eu nunca fiz. Você está afim? Olha, teoricamente a gente vai fazer essa adaptação nessa semana e essa adaptação nessa. Teoricamente pode funcionar, mas eu nunca fiz. Se você quiser, a gente testa. Ah, não, estou disposta, vamos testar. Beleza, fechou. A gente vai lá e testa. Então, eu tomo muito cuidado com isso, porque, como eu te falei, às vezes você está tendo um resultado hoje que não é em função da sua preparação, não é única e exclusivamente da sua preparação para essa prova. Tem um histórico por trás que, sem aquele histórico, talvez isso aqui não funcione. Então, isso precisa tomar muito cuidado. Por isso que eu acho que essa parte de entender, primeiro a parte teórica, do que adaptações estão acontecendo a partir daquele treino, tentar fazer na prática, se eu tiver a possibilidade de fazer, eu vou lá e faço, e conversar com o atleta e mostrar, às vezes, olha, isso aqui é uma coisa que eu nunca fiz, você acha que é uma boa? Porque às vezes o atleta já fez, né? Ele pode trazer um feedback de, cara, já fiz e não deu muito certo, então beleza. E até porque, às vezes, um treinamento que é, cara, perfeito para o Natan, é o treinamento ideal, é para o Natan ganhar a prova. Vai colocar aquele treinamento para o Alex vai falar assim, cara, não funcionou para mim. Cada atleta tem uma demanda diferente. Então, isso também precisa ter muito cuidado, porque se o atleta precisa trabalhar X e eu estou fazendo um treinamento excelente de Y para ele, cara, não vai funcionar, porque ele não precisa de Y. Y ele já tem, ele precisa de X. E aí é uma metodologia totalmente diferente. E como que tu trabalha a questão da nutrição, né? Eu sei que não é a tua área, assim, né? Que tu não é nutricionista, no caso, mas a gente sabe que isso acaba impactando bastante, né, no nosso resultado ali de performance, assim, né? Como que tu trabalha isso com os teus atletas, né? Tu passa simplesmente, tu pede para eles trabalharem com uma nutricionista que tu recomenda, ou tu trabalha dentro da literatura científica, tu mostra para eles o que tem de mais atual, né, pensando na performance, assim, como que tu lida com isso com os teus atletas hoje em dia? Boa. Eu gosto muito de trabalhos multidisciplinares. Então, eu estou em constante contato aqui com fisioterapeutas, nutricionistas. Como você mesmo falou, eu legalmente não posso e acho que eu nem tenho conhecimento suficiente para chegar para um atleta e dizer assim, olha, você tem que tomar tal suplemento, tal gel. Então, eu tento trabalhar esse contexto de contato com os nutricionistas e eu cobro bastante isso porque, como você falou, cara, às vezes você pode estar no melhor momento da sua preparação e você errou no gel, teve um problema gastrointestinal e está fora da prova por uma besteira, por um deslize. Então, peço que todos tenham nutricionistas. Eu tenho a minha nutricionista, que é a Fran Santin. Inclusive, eu gosto muito dela porque ela é atleta também. Mas, cara, não peço para ninguém ser consultado por ela, né, para ir fazer uma consulta com ela. É uma questão bem livre, bem tranquila, mas eu peço que tenha esses planos. E geralmente antes da prova eu pergunto assim, tá, e como é que tá o plano nutricional? Tá tudo certo? Tá tudo encaixado? Já tá bem definido qual é o plano? Porque isso realmente, como eu falei, pode trazer esse resultado bom ou ruim. Ou algumas coisas que eu posso falar para os meus atletas, até porque eu estudei bastante para o meu mestrado isso também, são números gerais. Por exemplo, eu sei que tem um estudo que saiu que tentou colocar 120 gramas de carboidrato e teve menor desgaste muscular nos atletas, uma maratona de montanha. Beleza, que legal. Agora, você já tentou colocar 120 gramas de carboidrato por hora? Cara, se a gente for pegar a gel que a gente tem aqui, são 6 géis por hora. Cara, é muito bonito no estudo. Não vai rolar? Não vai dar para colocar isso. Ninguém vai conseguir fazer isso sem vomitar. Então, bom, a gente já tem estudos que mostravam que 60 gramas já era bem interessante. Só que tem outro estudo mostrando que, mesmo que a gente estava falando de 60 gramas, muitos dos atletas não conseguiram, tiveram problema gastrointestinal. Hoje a gente está falando de 60 gramas, 3 géis por hora. Cara, não é tão simples assim. Ah, tá, mas aí pode ser comida sólida. Beleza, pode facilitar. Uma banana, tudo isso pode facilitar. Então eu posso trazer esses números gerais. Mas, cara, se o atleta pesa 50 quilos ou se ele pesa 90 quilos, esse número vai mudar absurdamente. Se o atleta corre a pace 5 ou se corre a pace 8, vai mudar absurdamente. Então, eu tenho esses números gerais na minha cabeça e sei o que funciona para mim, mas eu não posso recomendar para ninguém. E eu estou sempre muito aberto para fazer esse trabalho multidisciplinar com os nutricionistas, que são quem realmente entende do assunto e podem ajudar o atleta. E qual que é o significado que a corrida tem para ti hoje, Alex? Por que que tu corre, assim? É mais
para isso, para sair testando, né, no o que tu vai aplicar depois com os teus atletas, né, como se fosse ali um ratinho de laboratório, assim, ou tu tem realmente pretensões de ficar cada vez mais rápido, tem algo que tu almeja aí dentro do universo da corrida também, tem algo relacionado com essa competição, é mais pela saúde, por que tu corre hoje? Para mim seria uma resposta muito fácil falar, porque é minha profissão, porque é pelos meus atletas. Só que eu vejo a corrida como um estilo de vida. Então, hoje se eu deixasse de ser treinador hoje, eu continuaria correndo, porque esse é o meu estilo de vida. E a gente pode ver que, cara, corredor tá sempre na sua tribo, né? Você vai vendo, você chega às vezes num churrasco, você tá ali meio perdido, alguém fala assim, eu já corri uma prova, você já encosta nessa pessoa e fala, pô, que prova você correu, que treino você está fazendo? A gente gosta muito dessa comunidade, né? É realmente o estilo de vida. E é diferente porque é um público que se alimenta de maneira diferente, é um público que tem hábitos muito específicos, né? De, pô, sexta-feira à noite o cara já vai dar uma seguradinha, vai dormir mais cedo, porque sábado de manhã tem treino. Então, esse estilo de vida, para mim, ele é muito interessante, porque como eu viajo muito também, eu acho muito legal conhecer as cidades correndo. Tanto que quando a gente chega numa cidade nova, uma das primeiras coisas que eu faço é coloco o tênis e saio para correr na cidade, para conhecer a cidade, para entender qual é a dinâmica, para ver onde é o mercado. E aí tem uma coisa que a corrida faz, que eu acho que é cara, é um negócio até não sei se é filosófico, até meio primitivo, eu diria, porque a gente tem uma vida hoje muito confortável, né? Eu sei que tem gente que não tem vida confortável, tudo isso eu sei, mas a maioria das pessoas, quem está ouvindo esse podcast, provavelmente tem uma vida muito confortável, no sentido de, cara, a TV é no controle remoto, tá tudo no celular, não precisa levantar. Quando você tem um desafio que ele é físico, que ele depende do seu corpo, como é a corrida, eu acho que liga um instinto meio primitivo nosso de dizer assim, cara, será que eu consigo fazer isso? Será que dá para fazer? E isso para mim é muito forte de tá, como eu falei, eu não sou um atleta rápido. Eu tenho uma maratona para 3 horas e 25, é a minha melhor maratona. Eu acabei de fazer uns 5 km agora para 20 minutos, então não sou, tô muito longe de ser elite. Mas, cara, eu estou muito próximo de melhorar os meus resultados. Então, isso para mim é o que é mais importante. Eu vou falar uma coisa muito clichê. Cara, eu não quero ganhar dos outros, eu quero ganhar de mim, de fazer o meu melhor resultado. E realmente eu acho que isso é muito legal a corrida ela traz é uma palavra que eu não gosto muito, mas ela traz esse empoderamento. De você dizer assim, cara, eu nunca pensei que eu pudesse correr uma maratona, mas eu corri uma maratona. Putz, será que eu não posso abrir aquele negócio que eu queria abrir? Será que eu não posso mudar de cidade como eu queria mudar? Eu acho que ela traz esse negócio de, cara, eu posso, olha só, eu consigo. E eu acho que não só o fazer, o realizar, mas também o fato de você passar por essa etapa de, cara, é consistência, é paciência, é planejamento, é todo dia fazer aquele 0,1%. Você vai construindo aos pouquinhos. E se a gente vai ver a parte financeira, vai ver a parte esportiva, vai ver a parte de relacionamentos, tudo é isso. Tudo é um pouquinho todos os dias. Repetir aquilo com consistência vai te levar a grandes resultados. E eu acho que a corrida traz todo esse estilo de vida como um todo. Pelo menos para mim trouxe e eu vejo que traz para muitos dos meus atletas. Então, se você me perguntar assim, cara, por que você corre? Não é pela corrida especificamente, é por todo o contexto de estilo de vida que a corrida me traz. E eu acho que isso é muito interessante e essa é uma reflexão que eu venho construindo faz tempo já, vendo as pessoas mudarem, vendo o que acontece na vida das pessoas, porque se você começa a correr, você vai mudar a sua alimentação. É uma consequência. Você vai chegar em casa e vai dizer, putz, eu ia pedir um McDonald's, mas eu vou comer uma maçã porque, pô, acabei de correr, cara. Então você muda os seus hábitos alimentares. Você vai jantar, pô, ia jantar sei lá, um hambúrguer. Você fala assim, cara, na verdade eu vou comer um negócio um pouco mais leve, porque amanhã tem o longão, eu sei que vai impactar. Então a gente vai trazendo essas mudanças, tipo, putz, hoje eu vou dormir um pouco mais cedo, porque amanhã eu tenho que acordar e eu quero me sentir bem no treino. Se eu dormir uma horinha a mais, eu sei que eu me sinto melhor. E aí você vai treinar e no treino você está sem estímulo de celular, sem estímulo de outras pessoas, está você contigo mesmo, e aí você começa a trocar uma ideia, você chega e você resolve um problema, um negócio que estava ali na gaveta há muito tempo para resolver, e a corrida vem e te traz aquela solução, porque acontece uma coisa no nosso cérebro, e tudo isso é a corrida, parece que a corrida é o centro de toda essa mudança, sabe? Então, se você me perguntar por que eu corro,
é porque é o meu estilo de vida, é porque é por tudo que a corrida me causa na minha vida, faz isso, traz esses benefícios que eu acho extremamente importante para viver bem. Caraca, que baita resposta, Alex. Pô, bom demais, cara. E eu acho que Legal. eu acho muito legal entrar nesses assuntos assim também, fugindo um pouco, né, da parte fisiológica ali, né, dos benefícios da corrida, assim, indo um pouco para um campo mais filosófico, assim, também. E eu concordo muito contigo, assim, e eu acho que a corrida, né, como tu trouxe, nos dá, às vezes, essa coragem, às vezes é aquela gota d'água que faltava para a gente colocar na prática, é algo que a gente, né, vinha postergando, assim, e eu acho que ela também nos prepara para tolerar os desafios da vida de uma maneira mais simples, assim, né? Eu gosto de correr sempre de manhã cedo, né? Antes de fazer qualquer coisa, assim, né? E, cara, a vida fica muito mais leve depois que tu acabou de fazer 4 por 1000 no teu, tipo, no máximo que tu conseguia, assim, sabe? Uhum. Então, assim, depois de um treino pesado que tu teve que, às vezes, suportar ali por quase, sei lá, 3 minutos, dando o teu máximo, fez isso 5 vezes, qualquer outro desafio que tu vai enfrentar naquele teu dia, é muito provável que É, não vai ser tão difícil quanto aquilo que tu acabou de passar na corrida, assim, sabe? é. Então, é uma coisa muito, muito difícil, muito desgastante, mas que meio que ele joga o nosso limiar de dor e a nossa tolerância, joga isso lá para cima. E aí, para alguma coisa nos chatear ou nos estressar ou realmente a gente considerar aquilo difícil, tem que ser algo muito maior. Então, eu acho que eu vejo muita corrida nisso também. Assim, isso é algo que eu percebo e é claro, assim, para mim, tanto para mim como para minha esposa, como para os meus sócios que trabalham comigo, o dia que eu corri e o dia que eu não corri de manhã cedo, assim. Eu sei que o Eu meu corro para humor fica salvar o diferente. relacionamento, né? Exatamente, cara. Pô, o meu humor fica diferente, a minha disposição no trabalho, meu nível de energia. Então tem todos essas outras áreas da vida, né, que são afetadas, mas principalmente isso de conseguir tolerar os desafios da vida de uma maneira mais fácil. Parece que tudo fica mais leve assim depois da corrida. Não necessariamente quando tu fez um esforço muito grande, mas só o fato de ter ali corrido nas montanhas, principalmente estado na natureza, isso tudo já impacta o restante do meu dia, certamente. Eu até lembrei, ouvindo você falar, eu lembrei de um livro que eu li que é o Peak Performance, e ele fala, ele traz um estudo nesse livro que eles compararam dois grupos. Um grupo que era de corredores de ultramaratona e outro grupo de pessoas que não corriam, sedentários. E eles colocaram um balde de água congelante ali, com gelo, água muito fria, e pediram para os dois grupos, para todo mundo colocar a mão dentro desse balde congelante e a cada poucos tempos, acho que era a cada 1 minuto, eles iam perguntando qual era o nível de dor, de 0 a 10. E aí, e o objetivo de todas as pessoas era deixar a mão dentro do balde o maior tempo possível. E depois do experimento, eles viram que as pessoas que estavam, os corredores, né, quem corria corrida de ultramaratona, tinha uma tolerância maior à dor, porque dava um nível menor de dor, por exemplo, quando um falava que estava 7, o corredor falava 4. Então ele estava sentindo menos dor e aguentava mais tempo com a mão dentro do balde. Ou seja, tolerava mais dor e sentia menos essa dor. E aí você vai falar assim, cara, será que isso é uma coisa que você vai usar somente na corrida? Ou vai ter uma situação da sua vida que você vai dizer assim, cara, eu suporto isso aqui, eu estou mais forte, que é a palavra resiliente, eu consigo aguentar e suportar isso. Cara, é óbvio que você vai transferir isso para as outras áreas da vida. Então a corrida ela realmente traz isso. E não é só a corrida, provavelmente um esporte como, sei lá, um crossfit da vida, que também leva muito ao limite, mas obviamente a gente está falando da corrida aqui. E até porque a maioria dos treinos não vão ser agradáveis. A maioria das vezes você vai acordar às 6 da manhã e você fala assim, cara, queria estar dormindo, velho, não queria treinar agora. Só que quando você volta, você toma banho e pensa assim, cara, vou fazer mais um treino. Cara, que loucura, que negócio. É muito louco, cara. A corrida ela realmente causa uma mudança na nossa vida completamente. E Alex, se tu pudesse encontrar o Alex de 10 anos atrás, que estava aí talvez iniciando, né, aproximadamente nesse universo da corrida, qual dica tu daria para ele, assim? Tem alguma coisa que tu acha que tu fez nesse meio tempo que tu reforçaria ali para ele
de fato fazer, ou alguma coisa que tu fez aí nesses últimos anos que tu diria para ele deixar de lado, para ele não fazer? O que tu acha que tu falaria para ele que ajudaria nessa caminhada, seja caminhada profissional, né, de treinador, ou da tua experiência pessoal na corrida? Legal. É uma pergunta bem difícil, porque eu sempre fui de me expor a situações muito difíceis para conseguir aprender algo por um crescimento. Por exemplo, quando eu fui para a Austrália ali, eu tinha acabado de me formar, trabalhava em Jurerê, estava com a minha agenda de personal cheia, nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida até aquele momento. E, cara, eu larguei tudo isso para ir trabalhar limpando casa na Austrália. Então, isso me expõe, por quê? Porque eu queria aprender inglês. Isso me expôs a uma coisa, é um negócio muito difícil fazer isso, né? Você sair de uma situação extremamente confortável e se colocar numa situação dessas. Em vários momentos da minha vida isso aconteceu. Eu estava numa posição que era confortável, eu pensei, cara, eu vou sair desse conforto aqui para ir nessa área aqui, que vai me trazer muito, vai agregar muito para mim. Então, se eu fosse dizer alguma coisa, seria, cara, faça isso, continue fazendo isso, porque isso traz um desconforto momentâneo, mas traz um crescimento muito legal depois. E se eu fosse pedir para mudar alguma coisa, seria para ir com um pouquinho mais de calma na questão do tamanho das corridas, da distância das corridas. Eu fiz a minha primeira maratona, eu não estava pronto para isso. Eu fiz a minha primeira ultra, eu acho que eu também não estava pronto para isso, então ficou um processo. Hoje eu vejo os atletas que eu treino indo para uma primeira maratona e eu olho e penso assim: putz, eu queria ter esse conhecimento naquela época para me treinar. Porque na época eu não tinha conhecimento, eu me treinei e foi muito sofrido. Depois da minha primeira maratona, eu fiquei 3 meses sem correr, porque eu não queria mais olhar para um tênis de corrida. Eu nem era treinador ainda na época, mas é um negócio que hoje eu vejo assim, cara, eu passei muito perto de simplesmente acabar minha história na corrida ali. Eu podia ali ter desistido de tudo. Então, eu deveria ter respeitado os passos, não ter apressado tanto a fazer algo que eu ainda não estava preparado, que trouxe uma experiência que é muito ruim. E no final de tudo, cara, a corrida ela é para trazer experiências positivas. Aquilo que eu falei da Maratona de Valência lá no começo, cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu tive um monte de momentos absurdos de felicidade ali. Se eu for comparar com aquela minha primeira maratona, eu sofri do início ao fim. Então, é a mesma prova, que é 42 km de asfalto, mas é uma situação completamente diferente. Uma causou um trauma e a outra me causou uma euforia gigantesca em um dos melhores momentos da minha vida. Então, ir aos pouquinhos eu acho que seria algo que eu mudaria. E é legal, né, que mesmo isso sendo uma experiência traumática, assim, né, para ti, esse fato aí de ter corrido mais, talvez, do que deveria, isso de alguma forma hoje te torna um treinador melhor, assim, né, porque tu sabe, é, na tua própria pele, né, como que quais são, né, os resultados disso, assim, né, de tu talvez colocar, hoje talvez tu pensa duas vezes antes de colocar, às vezes, um treinamento a mais para um atleta iniciante ou para um atleta novo, porque tu passou por essa experiência e tu sabe o potencial que isso tem de talvez desestimular alguém a continuar, né? Então, mesmo essas nossas experiências mais traumáticas, de alguma forma a gente consegue aprender e isso nos fortalecer e nos tornar melhores por causa disso, assim, né? Isso é muito legal, né? Nossa, com certeza. Inclusive, às vezes, quando um atleta vem falar comigo e diz assim, cara, eu queria fazer minha primeira maratona. Eu sempre falo assim, olha, eu acho que não é o momento ainda. E eu vou te falar por quê. Eu já fiz uma maratona que me traumatizou e eu fiz uma maratona que foi um dia muito feliz. E eu acho que você está mais próximo do trauma do que do dia feliz. Vamos esperar um pouquinho mais? E isso é muito legal dessa conversa com os atletas também. É exatamente o que você falou. Já ter passado por essa experiência me tornou um treinador muito melhor, com certeza. Cara, e para a gente chegar aqui nas perguntas finais, para você, quanto que você acha que do trail especificamente, aí das provas mais longas, assim, o quanto que tu acha que isso é um esforço físico e o quanto que é um esforço mental, o que o atleta está fazendo ali na hora da prova, assim, o quanto que tu acha que ter um mental forte influencia e o quanto que tu acha que a preparação física, né, que tu fez influencia? Se tivesse que colocar aí, que dá porcentagens para essa pergunta. Boa. Eu acho que eu poderia ir no clichê, tá, Nathan? E falar assim, cara, 50% mental, 50% físico. E o meu mestrado foi
muito baseado em não treinamento psicológico, é como o atleta, como essa parte psicológica influencia o desempenho do atleta e psicológica e emocional. E mesmo não sendo um grande estudioso dessa área, foi a linha que a gente seguiu. E vou te dizer, cara, assim, eu até acho que a parte psicológica e emocional é importante, e ela é muito importante. Eu acabei de fazer um teste de 5 quilômetros no final de semana agora, que chegou no quilômetro 4.200 eu queria desistir, cara. Falei, cara, eu vou parar, não vou parar. Porra, mas falta 600, não, falta 700, não, vamos. Agora falta 550, tá, 530. Então você vai nessa batalha mental. Nessa parte, a mente realmente ela é muito importante. Ali eu diria que é 50%, é 50-50. Só que eu estava pronto para fazer 5 quilômetros. E isso para mim é importante. Então, a parte mais importante de todas, para mim, é a parte de treinamento físico. E às vezes algum atleta vem e fala assim: pô, qual que é a melhor maneira de lidar com a ansiedade pré-prova? Estando bem treinado. Se você estiver bem treinado, a ansiedade vai baixar, você vai depender menos do seu mental. Então a gente sabe que vai ter momentos específicos na prova e geralmente na montanha, na subida, né, que você olha aquela subida e às vezes você olha assim, putz, eu tô aqui e eu já tô vendo o próximo pico, os caras já estão lá, eu vou ter que subir aquilo ainda. Essa hora é onde a mente realmente vai ter que ajudar bastante e ali eu concordaria com 50-50. Mas para largar numa prova, dependendo do seu psicológico, eu acho muito errado, porque você coloca o seu corpo em risco. Você está fazendo uma coisa para promover saúde que não é saudável. Então, às vezes fala assim, eu sei que existe uma glamorização do sofrimento, do guerreiro, do herói que chega lá no final se arrastando, vamos lá. Cara, eu não acho isso certo, eu acho isso colocar em risco, e não é sei lá, por conceito, filosofia, as pessoas se colocam em risco, cara, os caras chegam se arrastando, passa a linha e cai, cara, isso não é legal, não é algo que agrega para sua saúde, não é algo que agrega para o esporte, então a parte mental, emocional, ela é muito importante, sim, para mim ela é 50%, desde que você esteja pronto para fazer aquele desafio. A partir do momento que você não está pronto para fazer aquele desafio e o mental é mais importante do que o físico, para mim perdeu o propósito. Aí eu acho que você desrespeita até o esporte em si. E, cara, assim, eu sei que tem pessoas que vão discordar muito disso e tá tudo certo, cara, cada um tem uma opinião. Mas eu estudei isso e eu já vi coisas que, cara, não é legal. Não é legal você depender do seu psicológico mais do que você depender de um corpo bem treinado. Então, essa é a minha opinião. E compartilha com a gente, Alex, alguma lembrança de algum momento bom que tu tem correndo pelas montanhas. Pode ser uma prova, em um treino, uma travessia que tu fez. Tem alguma lembrança boa aí para despedir a gente com essa lembrança? Boa. Cara, é muito louco isso porque eu sou muito de uma filosofia mais minimalista, então eu tenho poucas coisas. Por muito tempo, se foram uns 3 anos, eu tinha só uma mala. E nessa mala tinha tudo que eu precisava, estava ali dentro. E isso eu ouvi uma vez, eu li um livro que o cara falava sobre isso, que as coisas elas vão perdendo o seu valor e as memórias elas vão melhorando. Com o passar do tempo, você vai lembrando com mais carinho de algumas coisas. Por exemplo, agora há pouco tempo a gente foi lá para Passa Quatro, fomos todas as meninas aí, a Ana, a Maíra, a Lica, o Rafa, a Fábio lá de São Lourenço, e até o Hamilton foi também. E, cara, a gente fez a meia travessia lá da Serra Fina. Cara, eu sofri um monte, foi um dia quente, não tá, cara, tinha vento, foi assim, foi um dia que. Só que hoje eu lembro desse, cara, que dia sensacional, sabe? Porra, que coisa legal que a gente fez ali. E isso acontece com muita frequência, assim, principalmente quando a gente está na montanha. Mas se eu fosse pensar um momento que para mim foi muito especial, foi quando eu fiz a primeira ultra, que foi a Patagonia Run, que para mim é a melhor prova que eu já corri de organização de trilha, com certeza. Cara, eu tenho uma lembrança muito especial daquela prova, por ter sido a primeira ultra, por todo o contexto do que São Martin de los Andes naqueles dias, é uma energia muito boa, sabe? Então eu lembro de passando alguns picos, eu lembro que a gente chegou lá em cima, no último pico, no mais alto, e tava muito, mas muito frio, e tinha um cara numa fogueirinha ao redor, assim, eu falei para ele, cara, eu vou sentar aqui do seu lado, eu fiquei um minutinho ali, cara, eu lembro daquele momento, assim, de uma maneira muito especial, sabe? Depois descendo aquele pico,
Então, eu acho que a montanha traz muito isso, de muitos momentos especiais. Mas se a gente for. A montanha traz isso, da gente desligar de todas as outras coisas, de todos os outros estímulos e ficar ali presente, né? Então, acho que por isso que traz tantos momentos especiais. Mas se eu fosse escolher um momento, eu acho que seria esse da Patagonia Run, lá em cima, na fogueirinha, com o cara sentado lá. Pô, que legal. Isso aí marca mesmo, né? Não tem jeito, né, cara? Mas... Não, e eu tava sofrendo pra caramba naquele momento, tá? Tava sofrendo um monte, mas hoje eu lembro com um momento muito especial. Ah, com certeza. O sofrimento a gente esquece muito mais, daí fica É, só aquela lembrança das partes boas mesmo, né? a memória vai melhorando, né? Isso aí. Diferente das coisas materiais, sabe? Pô, gostei muito dessa frase aí. Acho que é muito verdade mesmo, né? As coisas materiais vão perdendo valor à medida que as nossas memórias, as lembranças vão ganhando. Muito legal isso É, aí mesmo. exatamente isso. Cara, Alex, brigadão aí, cara, pelo teu tempo, obrigado aí por ter compartilhado tanto teu conhecimento, né, teórico e prático, assim, e ter realmente aberto o jogo aí de como que tu trabalha com os teus atletas, e eu te agradeço mesmo, e se tu tem algum recado aí que tu queira deixar para os nossos ouvintes aí, o microfone é teu agora. Boa. Cara, é muito legal. Primeiro eu quero também te agradecer, tá, Nathan, não só pelo convite, mas por essa sua iniciativa. Eu vejo que o trail running ele está crescendo no Brasil, ele está num movimento de ascensão. E eu posso ver isso pelas questões de premiações e provas, pelo número de pessoas que me procuram, e ter podcasts como o seu é uma amostra de que tem gente ouvindo, é uma amostra que o esporte está crescendo. E eu já te falei isso em off, mas vou te falar agora. A organização do seu podcast é muito legal. Você entrou em contato comigo, você me falou qual era a ideia do podcast, a gente veio trocando ideia para encontrar o melhor formato, e tudo isso faz com que tenha esse sucesso que você está tendo. Então é muito legal mesmo, parabéns. Eu acho que a nosso esporte ele é ainda muito pequeno. Na nossa bolha ele é gigantesco, mas ele ainda é muito pequeno. E ações como essa realmente agregam e fazem a gente crescer. E também já aproveitando para falar que sobre a questão, você falou, você abriu o jogo do treinamento. Cara, eu posto basicamente tudo que eu faço com os meus atletas, peço para que todos tenham o Strava aberto, para que a gente possa ter essa troca de informações, justamente porque eu acho que isso vai agregar, vai fazer o esporte crescer. Então, acho que a gente está nesse momento de ascensão e estou muito feliz de fazer parte, uma pequena parte, de fazer parte desse movimento também, mesmo sendo uma parte bem pequena, mas eu acho que é assim que a gente vai, né? A gente se une e acaba fazendo o esporte crescer como um todo. Então, era isso. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu, cara. Obrigado aí pelas palavras e para o pessoal que quiser saber mais aí sobre, né, o teu conteúdo, quiser talvez ser treinado por ti ou conhecer mais dos trabalhos aí que tu está envolvido, eu vou deixar o teu Instagram aqui na descrição e aí é só acessar lá e entrar em contato. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.